Boa tarde, vamos falar da nossa aula de História e Arte nessa semana. E a orientação que vocês estudem o texto da página 23 do livro de História. Então, assistam o vídeo com o livro aberto na página 23, com a atividade em mãos, porque aí vocês vão conseguir realizar com muita facilidade a atividade. A atividade, gente, dessa semana, ela só tem uma questão, letra A, B e C, tá? Então, com base no texto da página 23, você vai responder as questões letra A, B e C, tá bom? Então, vamos lá. A questão nós estamos falando, nos nossos conteúdos de história, sobre as grandes navegações, como que essas pessoas, elas faziam para navegarem, o que elas utilizavam, quem que podia ir nessas navegações, né? E os materiais que eles utilizavam. Falamos sobre as crianças, as mulheres nas navegações, qual era o papel de cada um. E agora nós vamos falar sobre a chegada, né, às terras desconhecidas. Então, essas navegações, elas tinham uma direção, e aí agora nós vamos falar dessa chegada deles nas terras desconhecidas, que imaginavam que seria a Índia, né? A chegada às terras desconhecidas. Em 22 de abril de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral encontrou terras que, inicialmente, imaginou-se que seria a Índia. Porém, era a área que hoje pertence ao município de Porto Seguro, no sul do atual estado da Bahia. Então, quando os portugueses, né, sobre o comando de Pedro Álvares Cabral, eles estavam andando, e aí no dia 22 de abril de 1500, eles chegaram numas terras, que eles não sabiam que terras que seria, eles imaginaram que seria lá nas Índias, mas na verdade era uma terra que hoje pertence ao Brasil. Os portugueses encontraram nesse local uma paisagem exuberante, com muita vegetação e abundância de água. Por quê? Porque até então essas terras elas não eram exploradas, né? O Brasil, quando ele foi descoberto em 22 de abril de 1500, ele era totalmente virgem as terras. As matas elas não eram exploradas, os rios não eram explorados, porque quem vivia aqui eram os índios, e eles eram bastante selvagens, eles se alimentavam e tudo que eles faziam era com base na natureza, então, mas eles só faziam para o consumo deles, não era para explorar, não era para vender, como hoje é feito, eles não desmatavam, eles não tinham nenhuma ferramenta para isso. Então, era bastante natural mesmo, né, a vegetação e os rios, e tudo que existia nessas terras eram bastante natural e sem nenhuma forma de degradação. Encontraram também pessoas muito diferentes deles, os povos indígenas, e então fizeram o primeiro contato com eles. Como deviam retornar à Europa com mercadorias lucrativas, os portugueses procuraram saber o que poderiam explorar no território. Por quê? Porque eles estavam indo, né, com a intenção de chegar à Índia, porque lá eles buscavam especiarias, como cravo, canela e outros tipos de especiarias. Aí, como eles chegaram aqui, eles perceberam que não tinha isso, eles ficaram procurando o que eles poderiam estar levando para os países deles. O que eles poderiam estar explorando, o que tinha de bom nessas terras para que eles pudessem não perder a viagem, né? Aí, pessoal, aqui embaixo nós temos uma imagem. Essa imagem, que a atividade é com base nessa imagem, tá? Vocês vão observar direitinho. Aqui nós vemos que nós temos o rio, né? Que nós temos uma vegetação, e aqui no leito dos rios, nós temos o quê? Pessoas, e aí no rio aqui tem uma embarcação, como se fosse a caravela de Portugal, chegando aqui nas terras, com certeza, né? Então, eles estão chegando aqui nessas terras que até então eram desconhecidas, e eles chegaram, já estão se organizando, estão ali em movimento, né? Aí, a pergunta da atividade vem aqui, tá? Então, aqui nós temos a letra A, B e a C. Aí, aqui na letra A diz assim, aqui nas orientações, pessoal, eu gosto de ler as orientações porque eu acho que, eu sempre coloco, não faça atividade sem vocês lerem os enunciados primeiro. Então, aqui diz assim, livro de história, página 23, é o texto que eu acabei de ler, que um título é Chegada às Terras Desconhecidas.
Esse tema da aula está focado na chegada dos portugueses ao Brasil, mas na época que chegaram, eles não sabiam que era Brasil. Esse país nosso não tinha esse nome, era apenas uma terra onde viviam os portugueses sem nome e sem nada, tá? Que hoje chama-se Brasil, né? E tem por objetivo desenvolver as habilidades dos alunos de reconhecer a história como resultado, aqui tá resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço. Além disso, possibilita-lhes analisar o início do fluxo populacional português aos territórios que hoje formam o Brasil. Leia o texto da página citada, que é a página 23. Observe atentamente a obra Descoberta do Brasil, de Oscar Pereira da Silva. Na sequência, responda as questões abaixo. Lembre sempre que será necessário fazer a leitura dos enunciados das questões com muita atenção. Você também poderá tirar e esclarecer suas dúvidas através do link enviado no grupo do WhatsApp, conforme a data da atividade. Que link é esse? É o link do vídeo aula. Também poderá interagir com a professora via WhatsApp para uma melhor compreensão da atividade proposta. E é importante que a família acompanhe e oriente o filho ou a filha quanto à necessidade de acompanhar as aulas online. Então, é isso que eu falei. Ainda agora eu gravei um áudio falando sobre isso. Eu sempre falo que é muito importante o aluno assistir os vídeos aulas, porque aqui eu estou explicando o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Observa a pintura no livro da página 22 e responda as questões abaixo. Então, pessoal, essa aqui não é a página 22. Aqui eu coloquei, observa a pintura da página 22, mas é a página 23. É a página 23, tá bom? Não é a página 22. Ó, quem é o autor dessa pintura? Quem é o autor da pintura? Então, aqui tá falando, embaixo aqui não é a página 22, você vai observar essa imagem. Então, aqui, ó, bem aqui embaixo, bem no rodapé da pintura, tem aqui quem é que fez, qual foi a data, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é Oscar, né, Pereira da Silva. Aí você vai escrever aqui na letra A, Oscar Pereira da Silva. E em que ano ela foi feita? Aqui também tá falando. Foi feita em que ano? Em 1922. Aí, outra pergunta. Que acontecimento é representado na pintura? Então, o acontecimento é o que, gente? Que o que está representando? Que tipo de acontecimento está representando nessa pintura? Então, ela está representando, né, o momento do encontro entre a tripulação de Pedro Álvares Cabral e os indígenas. Então, você percebe aqui que na beira do rio aqui estão os índios. E a caravela aqui, a tripulação de Pedro Álvares Cabral está chegando. Então, o que esse acontecimento representa? Representa, né, o encontro da tripulação de Pedro Álvares Cabral com os índios. E aí vem duas perguntas em uma. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Aí o texto está falando. Aí vem a outra, né, questão, bem no finalzinho, é a C. O autor da pintura presenciou esse fato? Você acha que o autor, ele presenciou esse fato? Não, ele não presenciou, ele apenas fez a gravura com base na história, tá? Aí você vai dizer que não, né? Porque ele fez o Brasil foi descoberto em 22 de abril, as terras, né, que hoje chama-se Brasil, foram descobertas no dia 22 de abril de 1500. Essa pintura, ela foi pintada em 1922. Então, 1500 até 1922 é mais de 400 anos. Então, ele não presenciou essa pintura. Ele fez essa pintura com base na história, com base em estudos que ele fez, como nós estamos fazendo agora. Então, ele fez essa pintura representando a chegada da caravela de Pedro Álvares Cabral às terras que até então, mais tarde, vinha se chamar Brasil. Então, há um encontro da caravela de Portugal, de Pedro Álvares Cabral com os índios. Mas o autor, ele não presenciou, ele não estava lá nesse momento. Por quê? Porque ele pintou esse quadro depois de 400 anos desse acontecimento, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, se você assistiu o vídeo aula, você responde sua atividade assim, ó, com muita facilidade. Desejo a vocês uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser.